notícia de que o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, está financiando operações para aumentar o número de armazéns no Brasil, vai mudar alguma coisa para quem é produtor ou dependente da compra de grãos de terceiros? O que está sendo divulgado na mídia é que o BNDES triplica o número de operações para financiar armazéns e que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social mais que triplicou o número de operações diretas realizadas neste ano para financiar novas estruturas de armazéns de grãos no país. Mas quando se olha o número real, bate até um desespero. E essa informação vem logo a seguir. E diz que, ao longo de 2023, foram 13 financiamentos aprovados entre a instituição e cooperativas ou empresas do agronegócio, no valor de R$ 241 milhões e 500 mil reais, sem bancos intermediários. Os armazéns, ainda segundo divulgado pelo próprio BNDES, terão capacidade para estocar 900 mil toneladas, principalmente de soja e milho, e devem ajudar a reduzir o déficit de armazenamento da produção agrícola do Brasil, estimado pelo governo em mais de 115 milhões de toneladas. Lembrando que para 2024, a produção agrícola do Brasil tem estimativa de 312 milhões de toneladas. E para tentar mostrar o bom desempenho, a notícia, com cara de propaganda, diz que em 2021 e 2022, o BNDES havia fechado apenas 4 operações similares a essas em cada ano, com o desembolso de valores próximos a 150 milhões de reais por período. A nota também ressalta que nessa modalidade a contratação é feita diretamente no banco, sem o envolvimento de outra instituição financeira na função de repassador dos recursos. Com isso, o financiamento fica mais barato, pois o spread do terceiro intermediário é eliminado do processo. Ok, mas de quanto seria esse mais barato? E qual é o critério para ter acesso a esse financiamento? Será que o setor terá mesmo dinheiro barato para construir armazéns? Ou esta é mais uma estratégia para atender apenas os amigos do rei? E na hora que algum produtor pedir acesso ao financiamento, vai receber como resposta que o crédito está tomado? Pois bem, a nota propaganda continua e diz que o salto no número desse tipo de operação se deve ao alinhamento estratégico do BNDES com a política de expansão da armazenagem no país e que essa é uma agenda estratégica e prioritária para o governo atual e que trabalha para tentar financiar o máximo possível de produtores. O banco cita que hoje ainda há um desconhecimento de grandes produtores, empresas e cooperativas sobre a possibilidade de acessar diretamente esses recursos. Mas o que, afinal, é preciso fazer para buscar esses recursos diretamente no BNDES, já que se trata de uma operação que não tem o spread da instituição financeira repassadora, o que, em tese, seria muito bom? Veja a resposta. Para acessar os recursos, é preciso ter faturamento anual acima de 80 milhões de reais e ter um cadastro no banco para avaliação do risco e da margem de crédito. Ou seja, o produtor que fatura 60% de soja e 40% de milho em uma safra precisa faturar 50 milhões só em soja e com milho mais uns 30 milhões. Ou seja, esse produtor tem que ser um cara de 400 mil sacas, plantando de 6 a 7 mil hectares. Então, como esperado, a massa da classe média de produtores e boa parte do que os bancos classificam como alta não vão conseguir ter acesso à linha do BNDES. Portanto, meu amigo, fica claro que toda essa historinha contada pela reportagem propaganda do BNDES de que muitas empresas podem acessar e ainda não sabem, não é bem assim. Esta é uma linha apenas para grandes cooperativas e usinas de etanol de milho, por exemplo, já que é este o tipo de perfil que terá acesso a esse tipo de operação. E caso você ainda não saiba, a matéria explica que os recursos são oriundos principalmente de 2 linhas do Plano Safra, o PCA e Prodecop, mas também há liberações com dinheiro do Fundo do Clima e da linha em dólar do BNDES. As operações seguem as diretrizes das linhas originais em questão de prazos e juros.
O BNDES também informa em nota que emprestou mais de 1,4 bilhão de reais no PCA desde julho, por meio de recursos repassados às instituições financeiras credenciadas, as chamadas operações indiretas. O desempenho total no Plano Safra 2023-24 até agora nas linhas de armazenagem somam 1,7 bilhão de reais. Segundo a instituição financeira, neste ano o banco operou 30% do valor total do PCA e 100% dos recursos já foram aprovados. E ao considerar todos os programas de investimento e custeio, o Banco Estatal já aprovou a liberação de mais de 22 bilhões de reais em financiamentos. O BNDES diz ainda que tem buscado atuar com outros modelos de financiamento para esta área. Um deles é um fiagro de 300 milhões de reais da Kepler Weber, empresa líder na produção de estruturas armazenadoras. O BNDES subscreve até 210 milhões de reais do fundo, valores que são acessados por produtores, empresas e cooperativas para financiar a instalação de silos e armazéns. E como não tem subvenção federal, o instrumento também pode ser acessado por cerealistas. Diante do que acabamos de te mostrar, queremos saber: você acredita que vai mesmo sair esta linha de crédito para pequenos e médios produtores de grãos armazenarem a sua produção? Sim ou não? Se respondeu não, você está certo. A verdade, caro assinante e estrategista de mercado, é que boa parte da produção agrícola do Brasil segue sem ter lugar para ser armazenada. E isso, é claro, interessa a muita gente. Nos últimos anos, a infraestrutura de armazéns não acompanhou o crescimento do agronegócio do país. E a estimativa é de que a cada safra, 40 bilhões de dólares sejam perdidos no processo de produção do campo até a cidade. Os silos espalhados pelos campos brasileiros não têm capacidade estática para armazenar uma boa parte do que é produzido. De acordo com a FAO, a Fundação das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, o ideal é que os países tenham capacidade para armazenar 120% do que produzem. O déficit é maior na região centro-sul do Brasil, seguido pelo norte e nordeste. Segundo o levantamento de 2013, 87% da capacidade estática dos armazéns brasileiros estão fora da porteira. Naquele ano, dos 17.384 silos, 13.850 eram de empresas privadas, as tradings. As cooperativas tinham 3.029 armazéns, o que representava 20,57% da capacidade nacional de armazenagem. Ou seja, já naquela época, a estrutura era insuficiente para absorver toda a produção dos cooperados. A deficiência de armazenagem no campo atinge toda a cadeia produtiva, causando perdas na colheita e encarecendo o transporte e a entrega do produto, tanto no mercado interno quanto para exportação. Na prática, o que temos atualmente é o processo de colher, colocar no caminhão e seguir para um silo coletor, porque não tem armazenagem. E isso gera filas intermináveis que levam produtos como milho a começar a arder, levando à perda, à desvalorização e perda de recursos. Nos Estados Unidos, 66% da produção anual de grãos estarão armazenados nas fazendas. Mas por que será que até hoje não existe uma linha de incentivo real que permita ao produtor brasileiro estocar a sua produção? A resposta é simples: é que o ganho do produtor seria maior. Com os grãos estocados, o produtor negocia a sua safra por valores melhores. E isso dá a esta ponta da cadeia produtiva, ou seja, a você, produtor, um poder de mando no mercado. Mas isso não interessa a alguns poderosos que há décadas fazem um fortíssimo lobby para que este cenário nunca se torne realidade aqui no Brasil.